Olá, seja bem-vindo ao Fora de Sala Podcast. Meu nome é Pedro Furquim e hoje estou retomando este projeto com a continuação do episódio anterior, onde falei sobre gestão de projetos. No episódio de hoje falarei sobre onde está a relação entre a gestão de projetos e o design instrucional. Então, você pode relaxar, pegar uma bebida bem gelada e dar o play. Como já falei no episódio número 11, algumas das competências previstas para a formação de um designer instrucional são justamente relacionadas à gestão de projetos. Conforme avançamos na carreira, seja como funcionários ou como profissionais freelancer, a cada instante se torna mais importante buscarmos conhecer mais sobre esta área de conhecimento. Alguns, como eu, acabam optando por cursos de especialização, como um MBA. Outros procuram cursos de curta duração. Enfim, muitas são as formas de aprender mais sobre gerenciamento de projetos. Mas existem alguns conceitos que precisamos ter em mente em algumas relações. Ainda no episódio anterior, comentei sobre o Project Management Institute, ou PMI, e sobre sua obra de referência, o PMBOK. Falei também um pouco sobre o Manifesto Ágil e sobre o Scrum e o Kanban. Mas onde ocorre a interseção entre o design instrucional e o gerenciamento de projetos? Como já disse, o gerenciamento de projetos deve fazer parte da formação do designer instrucional. Este, conforme for avançando na carreira, terá que ir além de gerenciar as próprias atividades. Começará a gerenciar pequenos projetos e a tendência é que, quando chegar ao nível sênior, passe a gerenciar projetos maiores, com muitas pessoas. E aqui reside um dos principais pontos que o designer instrucional precisará dominar. Gerenciar projetos é fundamentalmente gerenciar pessoas. Ainda não temos projetos conduzidos e criados 100% por inteligência artificial, não é? Então, o design instrucional precisará obrigatoriamente saber lidar com pessoas e buscar desenvolver competências como gestão de equipes presencial e remota, negociação e dentre outras. E outro ponto que precisamos deixar bem claro aqui é a diferença entre projeto e processos. Sim, existe uma diferença. De modo geral e bem simples, podemos definir um projeto como um esforço temporário empreendido para a obtenção de um objetivo ou benefício específico, enquanto que processo, de acordo com o ISO 9000, é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas, que utilizam entradas para entregar um resultado pretendido. O resultado pretendido é chamado de saída, produto ou serviço, dependendo do contexto da referência, ok? Mas qual é basicamente a diferença entre eles? Por definição, um projeto é único e temporário, ou seja, você não tem projetos iguais. Você pode até usar um projeto como ponto de partida na hora de realizar o planejamento, mas cada projeto terá suas próprias características, tempo, execução, etc. Já o processo, ele geralmente é contínuo e pode ser perene, pois em alguns casos a uniformidade do produto final dependerá basicamente da obediência à sequência de ações e utilização de ferramentas previamente definidas. O resultado do projeto é único, enquanto do processo é uniforme e repetitivo. E no caso do design instrucional, onde os conceitos são empregados? Bom, em algum grupo de WhatsApp, ou mesmo webinar, ou aulas que você pode ter feito, escutado, a seguinte pergunta: qual a metodologia que você usa para os projetos de design instrucional? E muita gente deve dizer, ADI. Sim, o ADI. Ou seja, muita gente pensa que um projeto de produção de um curso, seja presencial ou online, o ADI é a metodologia de gerenciamento de projetos. Quando olhamos pela primeira vez, sim, as etapas do ADI se assemelham com o ciclo de vida de um projeto. E muita gente ao longo dessas décadas de vida do ADI acabaram tentando adaptar ele a essa realidade.
Porém, vamos voltar à história. O modelo AD surgiu praticamente na mesma época que o método Waterfall, ou seja, pode ter sofrido influência. O método Waterfall de gerenciamento de projetos é basicamente o desenho de toda uma sequência de atividades necessárias para que o objetivo do projeto seja atingido. Ou seja, você define de uma vez o caminho que será percorrido até o final do projeto, pensando etapa por etapa, tarefa por tarefa. O AD é, em sua essência, da mesma forma. Com o tempo, novos modelos foram aparecendo, bebendo da filosofia ágil. Então, assim como no gerenciamento de projetos surgiram metodologias e frameworks, como já falei sobre no episódio anterior, assim ocorreu no design instrucional. O próprio AD sofreu adaptações para deixar de lado um pouco essa coisa de caminho de mão única. Foram criadas as iterações entre cada uma de suas etapas, por exemplo. Mas no final, o AD é ou não uma metodologia de gestão de projetos de design instrucional? Talvez seja uma resposta polêmica, mas não. Ele é um processo genérico. Inclusive, na descrição desse episódio eu deixarei o link de um vídeo. Não consegui descobrir a autoria exata, infelizmente, mas ele explica como é o processo de gerenciamento de projetos de design instrucional. Ele está em inglês, eu sei, mas acredito que você consiga acompanhar o raciocínio. E o interessante dele é que o AD está lá, mas ele é inserido na etapa de desenvolvimento do projeto. Mas como assim? O projeto vai muito além dos processos do AD. Precisamos lembrar que existem etapas anteriores e posteriores. O ciclo de vida de um projeto é basicamente organizado da seguinte forma: iniciação, planejamento, execução e encerramento. Ou seja, na iniciação, eu colocarei todas as atividades necessárias para iniciar o planejamento do projeto. No planejamento, eu farei o detalhamento das atividades, incluindo cronograma, orçamento e outros pontos importantes, como as partes interessadas no projeto. Na execução, iremos para a mão na massa propriamente dita, e é aqui que entra o AD. Todas as suas fases foram destrinchadas no momento do planejamento do projeto. Ele entra como um modelo de processo, adaptável ao contexto do que será produzido. E quando finalizamos esse processo, teremos um produto final, único. Mas o projeto não termina na fase de avaliação do AD. O projeto acaba no encerramento do projeto, etapa muito importante e até esquecida por alguns. Sim, nesta etapa existem tarefas importantes, como o levantamento das lições aprendidas, além de ser nessa etapa que se inicia a desmobilização de todos, inclusive a nossa enquanto gerente de projetos. Isso também precisa ser planejado e muito bem planejado. Bom, eu sei que o episódio ficou bem maior do que a proposta inicial do podcast, mas não poderia deixar de abordar e talvez deixar uma certa pulga atrás da orelha de todos que escutarem esse episódio. Este tema ainda rende muito debate, mas em episódios futuros vou abordar este tema. E assim, encerramos mais um Fora de Sala Podcast. Siga o Fora de Sala no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. Deixe o seu comentário e não esqueça de deixar a sua avaliação. Ela é muito importante. Além disso, siga-nos no Instagram pelo Fora de Sala Pod. Então, até a próxima semana com mais um Fora de Sala Podcast.